desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Em 2013, presidente, senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente, ausente justificadamente o senhor ministro Joaquim Barbosa em participação no evento nos Estados Unidos. Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Pregoar os seguintes processos: referendo em tutela antecipada em ação cíveis originárias, habeas corpus, inquérito, recurso extraordinário e outros processos constantes da presente ata. Consulto os pares para saber se há alguma retificação a fazer. E não havendo, considero-a aprovada. Mas ele insiste. Olha, o doutor Aristide Junqueira está insistindo em fazer isso. Que era a sobra da pauta anterior. Eu tenho uma petição do eminente advogado Aristide Junqueira que pede para que o inquérito 2842 do Distrito Federal seja julgado. Ele foi apregoado na sessão anterior e, a pedido do eminente Procurador-Geral da República, do Roberto Gurgel, tendo em conta um quórum relativamente precário, então nós decidimos pelo adiamento. O patrono do investigado, ele insiste que se faça hoje, nessa petição. Eu sou o relator. Consulto os pares. É apenas o recebimento ou não da denúncia por hora. É a segunda vez que comparece, né? Bom. Pois não, a ministra Rosa está suspeita, também o ministro... Mas mesmo assim temos quórum, né? O Marco Aurélio, nosso decano, está de acordo que julguemos? Pois não. Então, vamos apregoar o inquérito 2842, que procede do Distrito Federal, sendo o autor o Ministério Público, o investigado José Otávio Germano. Haverá sustentação oral pelo Ministério Público, falará o Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, e pelo investigado fará uso da palavra o doutor Aristide Junqueira Alvarenga. Se Vossa Excelência quiser, já pode se aproximar da tribuna. Eu farei um relatório, eu tenho voto também e faço distribuir aos eminentes pares para facilitar a compreensão da matéria. No caso, o doutor Procurador-Geral da República ofertou denúncia contra o deputado federal José Otávio Germano pela suposta prática dos crimes de formação de quadrilha ou bando, peculato e dispensa de licitação fora das hipóteses legais. Segundo a acusação, entre 2013 e 2007, o denunciado teria se associado de modo estável e permanente em quadrilha ou bando com a finalidade de desviar recursos públicos do DETRAN, do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de duas fundações ligadas à Universidade Federal de Santa Maria, quais sejam a FATEC, Fundação de Apoio à Tecnologia e à Ciência, e a FUNDAI, Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento da Educação e Cultura. Nesse sentido, a denúncia aduz que as referidas fundações teriam sido, entre aspas, contratadas mediante dispensa de licitação e por valores superfaturados para aplicação de exames teóricos e práticos de direção. A narrativa acusatória prossegue afirmando o seguinte: após a contratação, procedia-se à subcontratação de parcela substancial da atividade a empresas privadas, as chamadas empresas sistemistas, de pouca ou nenhuma atividade, que pouca ou nenhuma atividade realizavam, mas que absorvia os recursos públicos aplicando-os na manutenção do esquema criminoso mediante o pagamento de altos valores a título de propina para os servidores públicos estaduais e federais responsáveis pela efetivação e operacionalização dos contratos, inclusive o denunciado.
Assim, o esquema delituoso teria proporcionado uma, entre aspas, fraude milionária em prejuízo dos cofres do Estado, causando desvio de recursos públicos na ordem aproximadamente de 44 milhões de reais. A ação da quadrilha teria se iniciado em junho de 2003, quando José Otávio Germano exercia o cargo de secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, órgão ao qual estava vinculado o DETRAN, sendo que a anuência do denunciado e a sua participação nas fraudes era essencial ao sucesso da empreitada. Nesse sentido, além de ter dispensado a realização de certame licitatório fora das hipóteses legais para os contratos números tais e tais, entre o DETRAN e a FATEC, o denunciado teria imposto a contratação de escritório de advocacia do qual seriam sócios, além de seu irmão, um amigo de infância com o objetivo de prestar consultoria jurídica, que, conforme a acusação, seria desnecessária, entre aspas, já que a própria FATEC era assistida por advogado de seu quadro de servidores. Segundo o inicial acusatório, o escritório de advocacia foi tratado como, entre aspas, empresa sistemista que percebia 6% do valor do contrato DETRAN-FATEC, o que correspondia a um rendimento mensal da ordem de R$108 mil. Mesmo após a assunção de Eda Cruzius ao governo do Estado, em 2006, embora o denunciado não mais exercesse o cargo de secretário de Segurança Pública, a acusação assevera que ele, entre aspas, permaneceu vinculado ao grupo criminoso comandado juntamente com os demais agentes as fraudes perpetradas em detrimento do DETRAN do Rio Grande do Sul, beneficiando-se das vantagens indevidas percebidas pelo grupo. Quanto à arrecadação e distribuição da propina, pelos dizeres da denúncia, na, entre aspas, primeira fase do esquema delituoso, o dinheiro era extraído percentual de 6% pago à empresa sistemista, Carlos Rosa Advogados Associados. Na segunda fase, a propina passou a ser recolhida das empresas sistemistas por Ruben Hoher, com auxílio de Silvestre Zellhorst, que a repassava para Antônio Dornel Maciel ou para Flávio Vaz Neto, que, por sua vez, providenciavam a entrega do dinheiro ao denunciado pessoalmente ou ao seu irmão Luiz Paulo Rosec Germano. Além de mencionar, em termos genéricos, o suposto recebimento de vantagens ilegais oriundas da ação do grupo criminoso, a acusação explícita é explícita que, entre aspas, os dias 25 a 29 de outubro de 2007, José Otávio Germano, na condição de beneficiário do esquema delituoso, recebeu vantagem indevida no valor de R$70 mil, desviado dos recursos públicos destinados ao DETRAN Rio Grande do Sul e aplicados pelo DETRAN no pagamento do contrato número tal firmado com a Fundai. Nessa linha, conforme o parquê, os autos revelariam indícios suficientes da materialidade, autoria, documentamento em tese dos crimes de formação de quadrilha ou bando, peculato e dispensa de licitação fora das hipóteses legais. O Ministério Público arrima sua convicção em depoimentos e diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas, transcritos parcialmente do bojo da denúncia, bem como destaca elementos colhidos dos autos da ação penal número tal e da ação de improbidade administrativa número tal, ambas em curso na terceira vara federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em defesa preliminar, o acusado alegou que as investigações estariam maculadas por nulidade absoluta e insanável, uma vez que tanto o juiz federal de origem quanto a Polícia Federal, mesmo cientes de que o denunciado exercia o mandato de deputado federal, insistiram em prosseguir nas investigações, não tendo ocorrido a indispensável remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Em adição, a defesa protesta que o denunciado teve sigilo bancário violado pelas autoridades fiscais, o que revelaria a ilicitude das provas coligidas no procedimento administrativo número tal e, por conseguinte, não poderiam dar guarida à denúncia à hora em foco. No mérito, em suma, negou a ocorrência dos fatos tidos por delituosos pela acusação. Ao final, a defesa requereu a degravação das mídias que contêm os diálogos telefônicos interceptados, o fornecimento de cópia integral do inquérito instaurado na terceira vara federal de Santa Maria, que serviu de suporte à denúncia em Testilha, e ainda a rejeição das testemunhas arroladas pela acusação, eis que, em tese, seriam coautores dos crimes imputados ao denunciado. Intimado a manifestar-se a respeito, a PGR refutou a tese sobre a usurpação da competência dessa Corte, sob o argumento de que, quando as investigações foram iniciadas, entre aspas, o Ministério Público Federal não havia formado sua convicção
sob a efetiva prática de delitos pelo parlamentar que sequer havia sido indiciado, o que só veio ocorrer no presente feito após constatada a existência de elementos suficientes para justificar a investigação criminal contra o detentor de prerrogativa de foro. Quanto ao mais, em suma, o parquet rebateu as alegações da defesa e insistiu no recebimento da peça acusatória em face da presença, em seu entender, de indícios suficientemente claros de materialidade e autoria dos aludidos crimes de formação de quadrilha ou bando, peculato e dispensa ilegal de licitação. As folhas tais, por meio de petição, denunciado insiste no tema da suposta violação da competência do STF, ocasião em que ofertou novos documentos, que mais uma vez recebeu objeção por parte do Ministério Público. Por fim, em vista da, entre aspas, superveniência de fatos e no exercício da ampla defesa, o acusado, por meio de seus defensores, novamente reiterou a já repisada questão da ilicitude das provas produzidas no inquérito. Todavia, por tratar-se de tema já amplamente ventilado e debatido pelas partes, em nome da celeridade processual, entendi não abrir nova vista à acusação e, de plano, submeter o caso ao plenário para decisão acerca do recebimento da denúncia. Este é o relatório. Concedo a palavra ao eminente chefe do Ministério Público Federal, o doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente advogado. Na denúncia apresentada a essa corte, acusei o deputado federal José Otávio Germano de integrar grupo criminoso composto por mais de 40 pessoas, constituído para a prática de crimes, especialmente os crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, crimes previstos na lei de licitações e sonegação fiscal. Nestes autos, o parlamentar é acusado da prática dos crimes de quadrilha, 2 crimes de peculato e dispensa indevida de licitação. Apurou-se em longa investigação que, entre os anos de 2003 a 2007, foi concebido um esquema de desvio de recursos do DETRAN do Rio Grande do Sul, por meio de 2 fundações ligadas à Universidade Federal de Santa Maria, a Fundação de Apoio à Tecnologia e à Ciência, a FATEC, e a Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento da Educação e Cultura, FUNDAI, contratadas mediante dispensa de licitação e por valores superfaturados para aplicação de exames teóricos e práticos de direção. Não é, infelizmente, eminentes ministros, a primeira vez que essas fundações ligadas à universidade aparecem como envolvidas, digamos, em esquemas criminosos. E não me refiro apenas às da Universidade de Santa Maria. A ação do grupo criminoso era voltada à obtenção de contratos públicos mediante dispensa irregular de licitação em prol dessas 2 fundações. Após a contratação, procedia-se à subcontratação de parcela substancial da atividade a empresas privadas, as chamadas empresas sistemistas, que pouca ou nenhuma atividade realizavam, mas que absorviam os recursos públicos, aplicando-os na manutenção do esquema criminoso, mediante o pagamento de altos valores a título de propina para os servidores públicos estaduais e federais responsáveis pela efetivação e operacionalização dos contratos, inclusive o denunciado. O envolvimento do denunciado com o grupo criminoso teve início já na primeira fase de ação do grupo, em 2003, quando exercia o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e perdurou até novembro de 2006, quando foi deflagrada a Operação Rodan. Ao longo desse tempo, o acusado figurou nas ações do grupo em posições diversas, ora na condição de mentor, beneficiário dos recursos desviados e coordenador da atuação dos agentes que presidiram o DETRAN do Rio Grande do Sul no período, Carlos Ubiratã dos Santos e Flávio Vaz Neto, ora como beneficiário e mantenedor da estrutura política voltada ao desvio de recursos públicos. Os fatos de autoria do grupo, senhores ministros, propiciaram a consecução de fraude em prejuízo dos cofres do Estado, causando desvio de recursos públicos
na ordem aproximadamente de 44 milhões de reais. Vossa Excelência pode aí ter uma ideia da dimensão do esquema criminoso de que fez parte o denunciado. O volume imenso dos fatos, aliás, obrigou-me a confeccionar uma longa denúncia, o que não costumo fazer, com 5 anexos, contendo não somente a descrição dos fatos, mas também a transcrição dos diálogos mais relevantes captados no curso das interceptações, que comprovam fartamente a prática dos crimes. Em razão da exiguidade do tempo, vou abster-me de renovar o relato fático empreendido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski e concentrarei a minha sustentação no enfrentamento das principais questões suscitadas pela ilustrada defesa do acusado. De início, e isso foi muito bem destacado pelo eminente relator, afirma a defesa a ilicitude de toda a prova que fundamentou a denúncia em razão de ter sido colhida por autoridade incompetente em usurpação da competência dessa Corte Suprema. O argumento, com todas as vênias devidas, é absolutamente improcedente. Quando as investigações foram iniciadas, não havia quaisquer indícios da participação do denunciado no esquema criminoso, tanto que não foram requeridas quaisquer diligências investigatórias, ainda que indireta ou obliquamente relacionadas ao acusado, seja no curso da investigação, seja quando deflagrada a operação policial, nada foi requerido que o atingisse. Isso porque, no curso da investigação, a autoridade policial não identificou o acusado como sendo uma das pessoas que, nas interceptações, falavam com os investigados. Aliás, nas diversas interceptações, naquele momento, aparecia uma pessoa que depois veio a ser identificada como o denunciado, como HNI, homem não identificado. Somente após deflagrada a operação policial, com os novos elementos de prova colhidos a partir daquela fase, é que foi possível identificar o interlocutor como sendo o denunciado, dando-se sentido aos diversos diálogos. A identificação, eminentes ministros, apenas se viabilizou após os depoimentos de investigados, que indicaram o denunciado como sendo o interlocutor em dezenas de conversas interceptadas. Tão logo confirmado o envolvimento do acusado, os autos foram imediatamente encaminhados à Procuradoria-Geral da República para a adoção das providências cabíveis junto ao Supremo Tribunal Federal. Não há, portanto, como falar-se em usurpação da competência do Supremo, o que de fato não aconteceu, porque o acusado não figurou como investigado e não foi de qualquer modo investigado no inquérito que tramitou em primeiro grau, que, como disse, apurava fatos que envolviam cerca de 40 pessoas, e nem na consequente ilicitude da prova que fundamenta a denúncia. Não houve mínima irregularidade na tramitação do inquérito policial sob a supervisão do juiz federal de primeiro grau, pois o denunciado, como afirmei, não figurava como investigado e, em relação a ele, não foi realizada uma única diligência, ainda que obliquamente ou indiretamente relacionada a ele. Em momento algum foi realizado pela autoridade policial ou deferida pelo juiz de primeiro grau qualquer diligência voltada para a apuração do envolvimento do parlamentar nos fatos. E, por isso mesmo, a permanência do inquérito sob a supervisão do magistrado de primeiro grau, até o instante em que surgiram indícios da sua participação, não afrontou qualquer prerrogativa sua. E aqui, quer dizer, cabe observar, a ilustrada defesa chega a mencionar que haveria um concerto entre Ministério Público e autoridade policial no sentido de proceder, ainda perante o juiz do primeiro grau, a investigação do denunciado. O Ministério Público enfaticamente nega a existência desse concerto, insistindo em que, tão logo surgiram indícios do envolvimento do parlamentar nos fatos, os autos foram remetidos à investigação, foi remetida à Procuradoria-Geral da República para o seu devido encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. Uma outra argumentação da defesa diz respeito
a questão de que deveria ser encaminhada a esta Corte, por ela apreciada, a integralidade da investigação, para que a ação penal contra todos os agentes envolvidos, mais de 40 pessoas, passasse a tramitar no Supremo Tribunal Federal. Ora, todos sabemos que essa pretensão contraria a jurisprudência da Casa, no sentido de que, em regra, somente deve ser processado e julgado no foro especial a autoridade titular de prerrogativa de foro, ressalvadas apenas aquelas situações excepcionais em que a conduta dos agentes esteja de tal modo vinculada, imbricada, que a separação inviabilize a apuração do fato, o que evidentemente não é o caso dos autos. No que se refere à suposta violação dos sigilos bancário e fiscal do denunciado, ressalto que os dados colhidos para efeitos de improbidade administrativa constituem apenas um dos indícios existentes contra o parlamentar. Os demais elementos probatórios constantes dos autos, em especial as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, os laudos periciais e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, são mais que suficientes para demonstrar, de modo inequívoco, a autoria pelo parlamentar dos fatos criminosos. A defesa insiste também na falta de justa causa para a ação penal. Isso porque não foi feito o exame de corpo de delito necessário à comprovação do peculato. No entendimento da Procuradoria-Geral, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, ainda que se trate de infração penal que deixe vestígios, não é imprescindível para o recebimento da denúncia a existência de laudo pericial de exame de corpo de delito, cuja realização, se necessária, poderá ser determinada durante a instrução probatória. Claro que há exceções expressamente previstas em lei, mas é essa a orientação geral da Corte. Não por acaso, aliás, postulou o Ministério Público Federal, às folhas 269, a produção de prova pericial a ser realizada no momento oportuno. Os elementos colhidos no curso da investigação comprovam, sem qualquer dúvida, a existência dos crimes atribuídos ao acusado e sua autoria, o que é suficiente para o recebimento da denúncia. E não se diga que o acusado não compreendeu a acusação que lhe foi feita, o que somente seria possível com a realização do exame de corpo de delito. A minuciosa descrição feita na denúncia dos fatos atribuídos ao acusado, como mencionei, é uma denúncia, para os meus padrões, inusualmente longa, tal o volume, tal a imensidão dos fatos, e a descrição é minuciosíssima dos fatos, aliada às provas que fundamentam a acusação, permitiu, sem dúvida alguma, que o acusado compreendesse perfeitamente a acusação e exercesse, como de fato exerceu magnificamente, o seu direito de defesa. A denúncia descreveu a sistemática adotada para o desvio de recursos do DETRAN e seu posterior repasse ao denunciado, tendo transcrito diversos diálogos referentes às datas de pagamento e da posterior entrega do numerário de origem ilícita destinado ao parlamentar para um dos doleiros da quadrilha. Foram narrados, inclusive, detalhes da sistemática em questão, como a exigência pelo denunciado da contratação de escritório de advocacia para possibilitar o desvio da maior parte dos valores pagos ao setor jurídico. Escritório que, posteriormente, passou a contar como um dos seus principais integrantes exatamente com o irmão do denunciado, Luiz Paulo Germano, um dos responsáveis pelo recebimento da propina destinada ao parlamentar. Fatos confirmados pelas declarações de Ruben Roher e Lair Fest. Com base nos elementos probatórios contidos nos autos, constatou-se em verdade que o parlamentar integrou a quadrilha desde as suas primeiras atividades delituosas. O denunciado, que exercia o cargo de secretário da Segurança Pública, órgão ao qual estava vinculado o DETRAN, participou das diversas reuniões relacionadas à contratação da FATEC, conforme declarou Ronaldo Morales, e determinou a Carlos Biratã dos Santos, então presidente do DETRAN, a contratação da referida fundação, fato confirmado pela testemunha Lair Fest. O denunciado, inclusive, esteve presente no momento da assinatura do contrato 70 de 2003,
ocasião em que foram firmados também os contratos da FATEC com as empresas sistemistas. Não há dúvida, portanto, de que o denunciado não somente reuniu-se aos demais envolvidos para a prática de atos delituosos, como contribuiu para a dispensa irregular do necessário procedimento licitatório, de forma a permitir a celebração dos contratos entre a FATEC e o DETRAN. Esclareça-se que, diante da farta prova técnica comprobatória do desvio de recurso do DETRAN, os documentos juntados pela defesa não se mostram suficientes para infirmar a acusação. As provas colhidas comprovaram que o denunciado, após a assunção de Eda Cruzius ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, muito embora não exercesse mais o cargo de secretário de Segurança Pública, permaneceu vinculado ao grupo criminoso, comandando, juntamente com os demais envolvidos, as fraudes perpetradas em detrimento do DETRAN, beneficiando-se ainda das vantagens indevidas percebidas pelo grupo. Esses fatos tipificam os crimes de quadrilha, peculato e dispensa ilegal de licitação de autoria do parlamentar, o que é suficiente para o início da ação penal. O que interessa por hora é a existência de provas da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de que o denunciado foi o seu autor. A prova definitiva dos fatos será produzida no curso da instrução, não cabendo, nesta fase preliminar, discussão sobre o mérito da ação penal. Ante o exposto, requeiro o recebimento da denúncia oferecida contra o deputado federal José Otávio Germano, eis que, atendidos os pressupostos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sem que se façam presentes as hipóteses de sua rejeição liminar previstas no artigo 395 do mesmo diploma. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Roberto Gurgel. Concedo a palavra ao doutor Aristide Junqueira Alvarenga. Excelentíssimo senhor ministro-presidente e relator, excelentíssima senhora ministra, senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral da República, com as minhas homenagens de sempre. Infelizmente, não vou poder concordar com Vossa Excelência. 3 foram os crimes imputados ao deputado. Um deles, dispensa irregular ou indevida de licitação, atribuída ao secretário de Segurança Pública, licitação essa realizada no DETRAN, como se ele também fosse o diretor do DETRAN, acumulando com a Secretaria de Segurança Pública. O outro crime é o crime de quadrilha ou bando, em que ele aparece como um dos chefes dessa quadrilha, em que se imputa a ele a prática de peculato, ou ao bando todo a prática de peculato. Peculato esse, cujo valor adveio de uma opinião da Procuradoria do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado, num valor de 40 e tantos milhões de reais, que era exatamente ou quase igual o valor da licitação, como se nada tivesse sido feito e o dinheiro todo desviado. É essa prova, senhores ministros, que o Ministério, que o réu, o denunciado quer, o deputado quer, que se faça antes do recebimento da denúncia ou do oferecimento da denúncia, para que ele não venha, como está até hoje, passando por um constrangimento que a prova pericial exigida hoje, sob pena de inépcia da denúncia, com a reforma de uns 3 anos atrás no Código de Processo, que ela se faça antes, para que não cause esse constrangimento. O crime de quadrilha ou bando está aqui
representado nessa denúncia pelo chefe. Os demais já foram denunciados há muito tempo na primeira instância. E com conhecimento do Ministério Público, da Polícia e do Ministério Público, de que ele era participante ou de que havia elementos contra esse deputado. Vejamos os fatos. Antes, porém, de mostrar que toda essa prova colhida é ilícita, eu me permito, se Vossas Excelências me permitirem, destacar 2 pontos na denúncia. O primeiro é que o próprio autor da denúncia diz que os diálogos não foram transcritos por inteiro, porque senão a denúncia ficaria muito grande. É jurisprudência dessa Casa, tomada em fevereiro, decisão de fevereiro deste ano, acórdão ainda não publicado na ação penal 508, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, se bem que, por maioria de votos, que a necessidade de transcrição dos diálogos na íntegra. Não estou pedindo que na denúncia fiquem todas as transcrições de 200 e tantas horas de receptação telefônica. O que se quer são diálogos não cortados, ou diálogos que só interessem a denúncia. Há que haver um contexto desses diálogos, para que não haja interpretação policial da forma como houve nesse caso. 2 irmãos conversando a respeito das fotografias do seu casamento. A polícia interpreta fotografia como propina. Não, eles estavam combinando a entrega de propina e não de fotografia. É para que se evite isso que os diálogos devem ser na íntegra e não adredemente escolhidos para oferecimento da denúncia. Também o outro ponto que contraria a jurisprudência dessa Casa, também acórdão da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, em que não é possível ao Ministério Público requerer diretamente ou requisitar diretamente da Receita Federal elementos ou informações fiscais a respeito de alguém. Disse, mas na ação penal isto não ocorreu. Isto só ocorreu na ação como preparação para uma ação de improbidade administrativa, que nós sabemos não há muita divergência entre crime e improbidade administrativa. Tanto é que aqui os fatos são os mesmos em ambas as ações. Pois bem, o que nós temos é que isto foi feito e no artigo, e no item 97 da denúncia, esses dados foram utilizados para dizer que o denunciado se enriqueceu ilicitamente, porque assim a Receita disse, sem mais profundidade no exame, sem examinar se o deputado nas suas contas bancárias tinha saldo devedor e, portanto, pagava IOF, foi com base no lançamento do IOF que se chegou à conclusão de que ele havia se enriquecido ilicitamente. Chama atenção também, e aqui o principal ponto, das provas ilícitas, de que já comecei a falar, é que a denúncia, o pedido de instauração de inquérito nesta Corte se deu já com a ação penal proposta contra os 40 na origem. A única diligência pedida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, autor da denúncia, foi de que se requisitasse cópia
da ação de improbidade administrativa, que também já havia sido proposta pelo Ministério Público em primeiro grau. Nenhuma outra diligência, não obstante o pedido de instauração de inquérito tenha sido feito para investigar, nenhuma investigação foi feita. Ela já estava toda feita na origem. E foi com base na ação penal e com base na ação de improbidade proposta em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em primeiro grau de jurisdição, que a denúncia se baseia quase como um eco daquilo que foi feito na primeira instância. As interceptações telefônicas, diz o eminente procurador-geral, com relação ao crime de quadrilha ou bando, não é pretensão absolutamente da defesa nem do acusado que todos sejam processados perante o Supremo Tribunal Federal, como afirmou Sua Excelência agora em plenário. O que se quer é que não se usurpe do Supremo Tribunal Federal a competência para decidir se separa ou não o processo. Se deixa aqui apenas aqueles que têm foro prerrogativa de função, mas não que o juiz de primeiro grau se antecipe e faça isso, usurpando competência do Supremo. Em acórdão recente, de que foi relator o ministro Dias Toffoli, essa tese foi discutida e vencedora nessa casa, é certo que por maioria, mas no sentido de que só o Supremo pode fazer a separação. Se há crime de quadrilha ou bando, o chefe da quadrilha, se ele tem por prerrogativa de função, todos os outros têm que estar nesse mesmo inquérito. E assim devia ter sido feito, não só pela Polícia Federal, como pelo Ministério Público, como pela Juíza Federal. Por que digo isso? Porque quando começaram as interceptações telefônicas, diferentemente do que afirma o Procurador-Geral da República, já se sabia que um dos interlocutores era o deputado ora denunciado. Em 8 de agosto de 2007, algumas datas aqui são necessárias. A denúncia foi oferecida no dia 16 de maio de 2008. O relatório do inquérito policial terminativo é de março de 2008. Houve uma busca e apreensão depois das escutas telefônicas todas, das interceptações telefônicas todas, houve uma busca em que a Polícia Federal, ou um grupo da Polícia Federal, esquece, no escritório de contabilidade onde se faziam as buscas, um documento onde há nominalmente os alvos que seriam objeto de busca e apreensão pela polícia. E lá está o nome do denunciado. Aí, neste dia, 6 de novembro de 2007, é que se deflagrou a operação policial com base nas escutas telefônicas, nas interceptações telefônicas. Pois bem, no dia 8 de agosto de 2007, em conversa telefônica de Flávio Vaz Neto com José Otávio, quem escutou no âmbito da polícia colocou lá, deputado Zé. Em vários outros telefonemas interceptados, vários outros diálogos interceptados. Uma só, uma ou poucas, está lá o HNI, acredito eu. E
autoriza-me a prova dos autos, de que isto foi um mero despiste da polícia, porque anteriormente ele já sabia quem era o deputado, e depois há claramente, no diálogo do dia 9 de agosto de 2007, portanto, um dia depois, que uma reunião se realizaria no escritório de Zé Otávio. Se quisermos ir para a ação penal, há 2 depoimentos de réus que relatam a instigação da polícia para que eles dissessem o nome, quando presos, de Zé Otávio, do deputado. Ora, o próprio delegado de polícia, superintendente na época, em entrevista que coloquei, transcrevi no memorial distribuído a Vossas Excelências, confessa que realmente manda-se para o Supremo ou para os tribunais aqueles que têm foro prerrogativa de função, no momento em que eles julgam que deva mandar. Por que o Ministério Público sabia? Pelo menos, se não sabia com as escutas telefônicas, no dia em que se deflagrou a operação, e o próprio Procurador-Geral, na denúncia, confessa isto, o Ministério Público tomou conhecimento do envolvimento dele. Ora, essa operação se realizou em novembro de 2007, e a denúncia só foi oferecida no dia 16/5/2008, mais de 6 meses depois. E, nesses 6 meses, o Ministério Público sabia. E, portanto, não só a polícia antes, mas o Ministério Público também deveria ter mandado todo o processo para o Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, senhor presidente, eu termino dizendo que não há nenhuma prova produzida nessa instância. Todas foram lá. E que todo mundo quer, é anseio do povo brasileiro, que a corrupção não exista, que peculato não exista, que crimes contra a administração pública não existam. Mas, evocando um brocardo sempre lembrado pelo ministro Marco Aurélio, os fins não podem justificar os meios. Meios ilícitos não justificam os fins. Com essas considerações, senhor presidente, aguarda-se o não recebimento da denúncia. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Aristide Junqueira Alvarenga. Passo ao meu voto. Adiantando a conclusão do meu voto, eu estou entendendo que os elementos probatórios destinados a embasar a denúncia foram, sim, confeccionados sob a égide de autoridades desprovidas de competência constitucional para tanto. Digo em seguida que, pelo teor dos diálogos telefônicos travados entre os diversos interlocutores, seria simples identificar que um deles, ou, enfim, flagrado diretamente em alguma ligação, ou então mencionado por terceiros, era, à época, deputado federal. Então, eu digo, em primeiro lugar, que a folha 541 existe a descrição de uma interceptação telefônica ocorrida em 6 de agosto de 2007, em que um dos interlocutores é apontado como deputado Zé. Logo abaixo, no mesmo documento, parte do diálogo é atribuída expressamente a José Otávio Germano. Na interceptação folha 543, datada de 8 de agosto de 2007, embora não haja alusão expressa a José Otávio Germano, mas apenas a sigla HNI, que provavelmente significa homem não identificado, o número do telefone celular envolvido pertence ao denunciado. O documento de folha 545, 546, além de registrar uma interpretação telefônica de diálogo travado entre alguns envolvidos, faz as seguintes alusões, entre aspas. Na data de 9 de agosto de 2007, sempre esse ano 2007, já noutro contexto,
após terem recebido o dinheiro destinado ao pagamento de propina ao deputado federal José Otávio Germano, Maciel e Flávio, responsáveis pelo repasse do numerário ao chefe, combinaram de realizar uma reunião no escritório de José Otávio Germano, ocasião que irão lhe entregar a propina mensal. De fato, no bojo desse documento existem frases como: que hora chega o Zé vai, tá, eu vou me encontrar com ele, amanhã às 10 horas no escritório do Zé Otávio, pode ser? Tu, o Zé Otávio e eu. O documento de folha 551 trata de uma interceptação telefônica em que um dos interlocutores é identificado expressamente como José Otávio Germano. O mesmo acontece com relação ao diálogo telefônico registrado às folhas 553 e 555. A folha 561 consta a transcrição de conversa telefônica mantida em 4 de outubro de 2007 com a então secretária do denunciado e Flávio Vaz Neto, no sentido de marcar reunião com José Otávio Germano. Na transcrição do diálogo, ultimado em 5 de outubro de 2007, entre Flávio e Maciel, consta a seguinte frase: o Zé Otávio me pediu, entre aspas. No mesmo diapasão, várias outras transcrições de diálogos telefônicos interpretados em 2007, todas constantes dos autos, há frequentes referências a José Otávio Germano, por exemplo, folhas tais, que transcrevo. Depois eu trago a colação também, Vossas Excelências têm a transcrição, aqui uma página publicada, matéria publicada no site do Jornal Gaúcho Zero Hora, no qual se reconhece com todas as letras que o superintendente da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, delegado Hildo Gasparetto, disse nessa segunda-feira, no programa tal, que havia, ou que a corporação sabia da gravação de conversas telefônicas do deputado federal Otávio Germano e do presidente do Tribunal de Contas do Estado. E Vossas Excelências têm um teor integral dessa transcrição. Também, digo eu, em continuação, é muito revelador o documento de folhas 888, 894, trata-se de uma cópia de diligência realizada pela Polícia Federal, denominada de Operação Rodan, ficha de organização e equipe POA 02, cujo objetivo era a apreensão de documentos em escritório de contabilidade localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nessa diligência, dentre os diversos alvos, entre aspas, a expressão que de fato é utilizada, folhas 889, consta o nome de José Otávio Germano, juntamente com outras 28 pessoas. Todos esses elementos, de modo conjugado, robustecem o meu convencimento de que, embora as autoridades que conduziam o inquérito à época tivessem ciência do suposto envolvimento do parlamentar federal no caso, nada fizeram para corrigir a situação. Ressalto, ademais, que o investigado não era alguém desconhecido, talvez iniciasse naquele instante uma carreira política. Ao contrário, José Otávio Germano já havia sido secretário de Segurança do Estado por vários anos, não sendo crível que as autoridades ignorassem de quem se tratava. Em complemento, não vislumbro a presença nos autos de indícios ou provas que, produzidas antes da posse do acusado como deputado, o que ocorreu em janeiro de 2007, eventualmente pudesse apontar para sua participação nos crimes descritos na denúncia. Aliás, pelas cópias trazidas aos autos, o que se verifica é que a investigação teve efetivo início precisamente no ano de 2007, ou seja, após a posse do acusado como deputado federal. Porém, enquanto os demais envolvidos estão sendo processados na Terceira Vara Federal de Santa Maria desde 2007, apenas em agosto de 2009, o Procurador-Geral da República solicitou a instauração de inquérito contra o denunciado nesta Corte. E, desde o início, o Procurador-Geral da República esclareceu, entre aspas, o seguinte: convém destacar que os fatos que embasam o presente pedido relacionam-se aos apurados na ação penal número tal, em trâmite na Terceira Vara Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, proposta contra 44 pessoas envolvidas em fraudes no DETRAN do Rio Grande do Sul. A ligação entre ambos os procedimentos é certamente umbilical. No presente caso, após o pedido de única diligência, isto é, a requisição de cópia de ação de improbidade em curso na Terceira Vara Federal de Santa Maria, a denúncia contra o parlamentar foi apresentada, folhas tais. Assim, é forçoso concluir que, salvo a cópia da mencionada ação de improbidade, nenhuma outra prova foi produzida no âmbito deste inquérito. Todas, com efeito, foram importadas do inquérito da ação penal número tal, que tramita no Juízo Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Nessa esteira, embora a acusação afirme, entre aspas, que após a propositura da ação penal número tal surgiram novos elementos que indicam o envolvimento do deputado federal José Otávio Germano nas fraudes praticadas no Detran Rio Grande do Sul, a verdade é que os elementos que compõem os autos, muitos por mim acima destacados, amparam minha convicção de que as provas que alicerçam a presente denúncia foram essencialmente confeccionadas sob a supervisão de autoridades incompetentes. Caso assim não fosse, indaga-se quais provas surgiram após a propositura da ação penal número tal, aptas a indicar a participação do denunciado nos fatos? Em resumo, nenhuma, não obstante as afirmações do parquê em sentido contrário. Os elementos probatórios que compõem a ação de improbidade administrativa aforada contra o acusado, repito, uma única diligência requerida antes da oferta da denúncia não pode ser considerados novos, uma vez que, em essência, reproduzem aqueles da referida ação penal número tal. Como se sabe, a competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentares em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Então, o Supremo é muito cioso nesse aspecto, no sentido de resguardar a sua competência quando se trata de parlamentares envolvidos, não permitindo que a Polícia Federal deflagre qualquer investigação contra pessoas que têm um prerrogativa de foro. Cito aqui alguns leading cases que me parecem mais importantes: uma reclamação julgada pelo Pleno, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, de número 10.908, um inquérito de número 2.291, relatada pelo ministro Marco Aurélio, também julgada pelo Pleno, e outra reclamação, 4.830, relatada pelo ministro ministro César Peluso, também julgada pelo Pleno. Digo, então, por outro lado, ainda que os elementos de prova produzidos sob supervisão do juiz federal de Santa Maria possam ter amparado a deflagração da ação penal contra os demais acusados, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal traz como consequência a inviabilidade de tais documentos operarem sobre a esfera penal do ora denunciado. E aqui vou ler um pequeno trecho de um voto proferido e acolhido pelo plenário na petição 3.825, relatada, sendo relator, na verdade, redator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes. Aqui diz o seguinte, entre aspas: a Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio presidente da República, no caso do STF, no exercício de competência penal originária do STF. Aí citam-se aí os artigos da Constituição. A atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento ou não de denúncia pelo dominus litis. Segunda questão de ordem, ainda, continua o ministro Gilmar Mendes, resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado. E aí remete-se ao juiz da segunda vara da seção judiciária do Estado do Mato Grosso para regular a tramitação do feito. Por conseguinte, penso não haver outro caminho senão reconhecer a impossibilidade da utilização dos elementos probatórios constantes do presente inquérito como fundamento da denúncia. Evidentemente, essa conclusão não alcança os demais acusados que não possuem foro por prerrogativa de função. Portanto, com fulcro nas considerações acima, em meu juízo, encontrando-se a denúncia esvaziada de provas ou indícios de materialidade válidos, voto no sentido de rejeitá-la. Isso não significa, evidentemente, qualquer juízo de valor sobre a conduta do ora acusado, e, em não havendo a prescrição, pode o Ministério Público, ou melhor, a Procuradoria-Geral da República, reiniciar as investigações contra o acusado, mas agora sob a égide da condução deste Supremo, do inquérito por parte deste Supremo Tribunal Federal. Então, como voto no sentido da rejeição da denúncia, colho, a ministra Rosa afirmou a suspeição, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agrégio plenário, Luiz, representante do Ministério Público. Senhor presidente, já na sentada da semana passada, nós tivemos a oportunidade de sempre destacar que temos muita preocupação com o recebimento
da denúncia, porque para nós representa efetivamente uma ilusão submeter a parte a um processo penal sob a alegação de que terá mais chances de defesa. Por isso é que é preciso que haja indícios assim, de autoria, e quando falta o elemento subjetivo do tipo, eu considero que a conduta é atípica. Mas, no caso específico, senhor presidente, eu tenho algumas dificuldades de acompanhar Vossa Excelência. É que eu verifico aqui que no habeas corpus 81.260, dentre outras passagens desse acordo, consta que não induz a ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica, a autorização provém do juiz federal aparentemente competente à vista do objeto das investigações policiais em curso ao tempo da decisão, que posteriormente se haja declarado incompetente em virtude do andamento dela. Então, eu pude depreender que, efetivamente, ab início, a investigação não ficou centrada na pessoa do parlamentar que tem o foro de prerrogativa aqui no Supremo Tribunal Federal. Por essa razão é que os outros 40 denunciados, os outros 40 partícipes dessa empreitada, narrada com minudências pelo Ministério Público, foram todos eles denunciados. O que significa dizer que a materialidade ficou sobejamente comprovada, assim também os indícios. E verifiquei que no recurso ordinário habeas corpus 91.306, da relatoria da ministra Ellen Grace, ela faz uma conciliação entre os elementos que foram eventualmente colhidos de forma fortuita com os outros elementos dos autos. Então, eu estou entendendo, evidentemente, que nós temos que prestigiar a competência do Supremo Tribunal Federal. Eu estou entendendo que, pelo que pude ler dos autos, que, quando muito, houve uma captação fortuita de uma informação que foi, então, interligada a outras informações. E alguns aspectos me chamaram a atenção e que me levaram a pensar sobre a adoção, normalmente, dessa tese que eu tenho de que não se deve receber uma denúncia para facilitar a defesa do réu, porque isso é uma blasfêmia contra a justiça e contra a razão. Mas eu verifiquei aqui, pelo que eu pude notar, que demonstrou-se a existência de fortes indícios de que houve superfaturamento na contratação da FATEC. Verifiquei que há suspeita do envolvimento de diversas pessoas na contratação da FATEC, visando o recebimento por terceiros de 40% do que seria arrecadado. O prejuízo pelo Detran do Rio Grande do Sul é quase 50 milhões de reais. A fraude foi descoberta por meio de uma profunda e reveladora operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, denominada Operação Rodan. O indiciado, na época, era secretário de Segurança Pública, quando, digamos assim, consta dos autos que esse esquema teve o início. E há uma testemunha de nome Laí Fertes que declarou, que uma prova oral, que o secretário de Segurança, o denunciado, à época, estava sabendo da contratação da FATEC e do que isso significava, segundo as suas próprias expressões. O caso narrado no inquérito ensejou uma CPI imensa, publicada nos órgãos de informação, o que reforça a ideia de que, efetivamente, o ilícito ocorreu. As outras 40 pessoas foram denunciadas e há também aqui informações de contratação de um escritório de advocacia que estaria dentro dessa empreitada e que pertenceria a um amigo de infância do indiciado e ao irmão dele. Então, são alguns dados e outras questões que eu aqui mencionei, são alguns dados que, nesse exato momento, não me dão, digamos assim, pedindo vênia, evidentemente, as opiniões do contrário, não me dão conforto para rejeitar de plano a denúncia. Ela é muito circunstanciada, uma denúncia muito minudente na narrativa das ações, então eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para Receber a denúncia. Receber a denúncia. Pois não. Ministro Toffoli. A nossa jurisprudência é no sentido de ilações, menções a terceiros, ou mesmo conversa de quem tem foro por prerrogativa de função em conversa interceptada com terceiro que tinha
a interceptação deferida pela Justiça não implica automaticamente a vinda do processo ou da investigação ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu penso que aqui, no caso, Vossa Excelência deixou bastante claro no voto que não foram meras menções ou meras ilações. Inclusive, é um documento da própria Polícia Federal que cita o acusado como alvo da operação. Então, deveria o Ministério Público, a Polícia Federal, àquela altura, já ter, então, encaminhado os autos do inquérito lá instalado para o Supremo Tribunal Federal. E não se diga que no Supremo Tribunal Federal não há andamento, não há condenações. São inúmeras as ações penais que estão sob nossa relatoria, sob nossa instrução, inúmeros os inquéritos. Não há que se falar mais nessa vetusta ideia de que no Supremo não se condena. Até porque, eu reitero aqui, só começou a haver processo em andamento no Supremo depois que se mudou o modelo, em 2000, do processamento dos parlamentares, porque antes o processo ficava suspenso. O processo ficava suspenso. Por isso que não havia investigação e não havia condenação, por consequência. Aqui, no caso, houve, e está demonstrado faticamente com provas, que aquele que já detinha foro de prerrogativa de função foi alvo de uma investigação por autoridades não competentes. E o próprio elemento trazido agora na citação do ministro Fux, no seu voto divergente, dizendo que houve CPI, que houve... Ou seja, isso aqui não foi um caso pouco rumoroso, foi um caso grande, que houve repercussão, inclusive, na mídia nacional. Essa chamada Operação Rodan. Portanto, eu peço vênia à divergência, senhor presidente, para acompanhá-lo, porque entendo que realmente aqui já se tinha, desde a investigação, presente a coparticipação deste acusado e não meras citações. E identificada uma coparticipação de uma autoridade com foro de prerrogativa de função, o que se deve fazer? Deve-se, então, remeter à investigação ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, acompanho Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, eu não considero que a denúncia seja acanhada ou que tenha deixado de esclarecer devidamente todos os fatos. Bem ao contrário, o Procurador-Geral tem razão ao afirmar que se trata de uma peça muito bem formulada. Entretanto, os fundamentos apresentados por Vossa Excelência relativamente à competência e às consequências e os efeitos destes atos, que foram praticados quando já de conhecimento e comprovados devidamente de que havia, naquela operação a que se dava seguimento, alguém que, por competência constitucional, deveria ter tido essa investigação sob o pálio do Supremo Tribunal Federal, faz com que outros argumentos não possam ser considerados como válidos. Por isso, eu peço vênia ao ministro Fux, que divergiu para receber a denúncia, mas eu me atenho à fundamentação exclusiva, que foi o ponto de Vossa Excelência, sem negativa do que ocorreu, sem negativa de que, relativamente aos demais, poderia realmente ter curso, como está tendo, parece, a ação, mas que aqui não se poderia sequer aventar a possibilidade de ter havido ilações ou referências a esta pessoa que depois levassem ao conhecimento de que se cuidava de alguém com prerrogativa de furo. Não, a gravidade dos fatos e a chamada descrita por Vossa Excelência no voto é exatamente no sentido de que se tinha conhecimento exatamente de quem se tratava e, portanto, não podia ser desconhecida essa competência. Por essa razão, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, mais uma vez, pedindo vênia ao ministro Fux. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Eu vou pedir vênia ao ministro Fux e acompanhar o cuidadoso voto de Vossa Excelência, porque a mim me parece
que, tal como já foi amplamente ressaltado a partir do voto de Vossa Excelência, que os elementos constantes dos autos indicam que se sabia, a priori, que alvo da investigação era o próprio deputado. Essa própria menção que Vossa Excelência faz, essa indicação quanto à busca e apreensão e a necessidade de que se apanhassem documentos relacionados com o próprio deputado, comprova sobejamente esse dado. Nós temos vários precedentes nesse sentido, como temos também, apontado pelo ministro Fux, os casos do chamado encontro fortuito de provas, que deve dar ensejo à remessa, quando se faz esse tipo de investigação, ao Supremo Tribunal Federal. Tal como destacado agora também pelo ministro Toffoli, nós sabemos que há vários inquéritos cujo desdobramento tem se dado exatamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Para lembrar um que já teve algum tipo de desfecho, de segmento, o caso Furacão, assim chamado, em que as medidas foram tomadas aqui, interceptação telefônica, até interceptação ambiental e tudo mais, pelo ministro, por favor. Só para lembrar exatamente como chega o que afirma Vossa Excelência, nós julgamos há poucos dias, na segunda turma, o caso de algumas autoridades de um estado do Centro-Oeste, exatamente em que, no primeiro momento, alguns advogados que estavam sob investigação. Quando se chegou a saber que havia outros, veio para o Superior Tribunal, que era o órgão competente para o julgamento. E nós validamos, não havia nada de errado, porque, no primeiro momento, se imaginava apenas que havia ali um lobby, alguma coisa errada. Então, aqui a questão é um pouco, aliás, um pouco não, é completamente diferente. Exatamente, temos que fazer esse distinguishing, né, entre uma e outra situação. De fato, o encontro fortuito que acontece, ou o tipo de investigação que, eventualmente, já é destinado a uma autoridade com prerrogativa de foro, mas que e aí, talvez, a questão envolva até outras considerações, se isso, de fato, se dimensiona numa outra perspectiva, que é eventual perpetração de abuso de autoridade, né, em relação à própria competência desta Corte. De modo que parece que é de se fazer realmente essa distinção, mas isso parece muito claro no voto de Vossa Excelência e, por isso, eu acompanho. Pedindo vênia. Ministro Marco Aurélio, como vota? Presidente, no voto que Vossa Excelência teve a gentileza de nos apresentar, apregoado o processo, apregoados os autos, há um precedente em inquérito em que fui relator, quando o Supremo assentou a competência para a tramitação de inquérito envolvendo deputado federal. E lancei uma emenda muito curta, no sentido de que, uma vez envolvido o deputado federal, cumpre ao Supremo os atos próprios ao inquérito. Admito que, instaurado o inquérito na origem, para levantar situação a envolver cidadão comum, possa-se aproveitar o que tenha surgido relativamente a detentor de prerrogativa de foro. Mas é inadmissível que, uma vez surgindo o envolvimento detentor de prerrogativa de foro, se prossiga nas investigações, chegando-se até mesmo, como está no voto de Vossa Excelência, a interceptar um telefone móvel do próprio denunciado, do próprio detentor da prerrogativa de foro. E há mais, falou-se em desdobramento do processo
que teria ocorrido na origem, implementado pelo juízo. E, portanto, se imagina que esse desdobramento tenha surgido pelo envolvimento em si do detentor da prerrogativa de foro. E aí, com o deslocamento, quanto à materialização do crime, quanto aos indícios de autoria, se calcou a denúncia no que é levantado naquele processo crime e em trechos alcançados mediante interceptação em que houve referência ao próprio detentor da prerrogativa de foro. O caso, para mim, presidente, é emblemático e o Supremo há de estar preso a princípios para que situações como a presente não se repitam. E uma vez surgindo indícios do envolvimento de quem tem a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo, né, que haja a imediata remessa do inquérito ou da ação penal ao próprio Supremo. Eu acompanho Vossa Excelência rejeitando a denúncia. Pois não. Agradeço o voto de Vossa Excelência. Ministro Celso Mello. Senhor presidente, o princípio constitucional do juiz natural condiciona o exercício da atividade estatal de persecução penal. Ninguém pode ser subtraído ao órgão judiciário competente segundo o que dispõe a Constituição da República e prescrevem as leis desse país. Tratando-se de membro do Congresso Nacional, é do Supremo Tribunal Federal a competência penal originária, não apenas para o processo e julgamento da concernente ação penal condenatória, mas também é desta Suprema Corte a atribuição de supervisão judicial de todos os procedimentos de caráter investigatório. No caso, Vossa Excelência, no voto que acaba de proferir, demonstrou de maneira muito consistente que as autoridades públicas atuando no primeiro grau tinham conhecimento, tinham ciência de que um dos alvos da investigação penal era um membro do Congresso Nacional. E isso bastaria para que, naquele momento, reconhecida tal circunstância, fosse o procedimento encaminhado a esta Corte, não cabendo o prosseguimento, como ocorreu, conduzido seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público, seja pelo Poder Judiciário em primeira instância. Muito expressiva a passagem do voto de Vossa Excelência, quando salienta, a partir dos dados probatórios produzidos nesses autos, que todos esses elementos, de modo conjugado, robustecem o meu convencimento, convencimento de Vossa Excelência, de que, embora as autoridades que conduziam o inquérito, à época, tivessem ciência do suposto envolvimento de parlamentar federal no caso, nada fizeram para corrigir a situação. Mais grave ainda é o depoimento em entrevista jornalística ao jornal Gaúcho Zero Hora do superintendente regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, delegado Hildo Gasparetto, quando diz que a corporação sabia da gravação das conversas telefônicas do deputado federal José Otávio Germano e do presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas. E quando inquirido
sobre a possibilidade de absolvição dos envolvidos, caso o processo subisse para Brasília, afirmou: o risco há, com certeza há esse risco. Não se desenvolve uma atividade investigatória séria, não se realiza uma investigação penal responsável quando se sabe de sua própria incompetência do ponto de vista da legislação. O juiz natural dos membros do Congresso Nacional é apenas o Supremo Tribunal Federal. E essa competência nitidamente usurpada na espécie desses autos, ela se estende não apenas, como salientei no início, e como Vossa Excelência bem destacou em seu douto voto, não se estende apenas ao processo e julgamento da própria persecução penal em juízo, mas antecede esse momento inicial. Vossa Excelência menciona 3 importantes julgados desta Corte nesse sentido. Lembro-me que fui, em meados da década de 90, talvez 92, relator aqui de uma reclamação julgada procedente, por unanimidade, porque ocorrera usurpação da competência penal originária desta Corte por parte de um determinado Tribunal Regional Eleitoral. Só que o Tribunal Regional Eleitoral desse Estado entendia que crime eleitoral não era crime comum. E, portanto, era dele a competência penal originária, inclusive para as medidas cautelares. E o que disse esta Corte ao julgar procedente a reclamação 511 da Paraíba, de que eu próprio fui relator? Salientou que o Supremo Tribunal Federal, sendo juiz natural dos membros do Congresso Nacional nos processos penais condenatórios, é o único, e eu saliento, único órgão judiciário competente para ordenar, no que se refere à apuração de supostos crimes eleitorais atribuídos a parlamentares federais, toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios essenciais à demonstração da alegada prática delituosa, inclusive a decretação da quebra do sigilo bancário dos congressistas. E prossegue a ementa ao distinguir crime comum, quer dizer, ao sentido da locução constitucional, crime comum. Mas o fato é que, neste caso, medidas cautelares foram realizadas, algumas envolvendo interceptação de conversações telefônicas, outras medidas ou diligências de busca e apreensão, mas mediante determinações emanadas de órgão absolutamente incompetente. E nós não podemos ignorar, a Polícia Federal não pode desconhecer, os membros do Ministério Público e os magistrados não podem simplesmente considerar irrelevante o fato constitucionalmente importante de que em nosso sistema constitucional, e essa afirmação é feita pela eminente professora Ada Pellegrini Grinover, a partir do magistério do ilustre processualista português Jorge Figueiredo Dias. Mas em nosso sistema constitucional vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja. Falou-se em encontro fortuito de dados probatórios. É certo que o encontro fortuito em investigação penal de dados que evidenciariam suposta prática de infrações delituosas por parte de pessoas, muitas vezes, sequer conhecidas quando da instauração do procedimento da informatio delicti,
reveste-se de plena legitimidade jurídica quanto à obtenção de elementos probatórios capazes de justificar a sua válida utilização, exceto no ponto em que, mesmo tendo ciência dessa situação, dessa particular circunstância, as diligências investigatórias prosseguem ao arrepio do que estabelece a lei e com nítida usurpação da competência penal originária desta Suprema Corte, que, enfatize-se, como Vossa Excelência indicou em seu douto voto, não se adstringe unicamente ao processo e julgamento da causa penal, vale dizer, a persecutio criminis em juízo, mas, ao contrário, abrange a totalidade de todos os atos, inclusive dos atos de caráter pré-processual, como na espécie, preparatórios de uma futura, do futuro ajuizamento de uma ação penal. E os precedentes firmados pelo plenário desta Corte são extremamente pertinentes e elucidativos. Isso, na verdade, senhor presidente, revela um comportamento que, tenho notado ao longo desses anos, tem ocorrido no âmbito do aparelho de Estado. Muitas vezes o Ministério Público, outras vezes a Polícia Judiciária, outras vezes magistrados de primeiro grau, tendo conhecimento de que que é alvo de uma determinada persecução penal, ainda na fase pré-processual, alguém com prerrogativa de foro, não obstante, essas autoridades, usurpando a competência desta Corte, prosseguem. E isso não pode permanecer assim. Afinal, há princípios constitucionais pelos quais, por cuja intangibilidade, esta Corte tem uma alta responsabilidade no que concerne a sua preservação. Eu entendo, senhor presidente, que, no caso, essa situação abusiva registrou-se e a única solução é aquela que Vossa Excelência preconiza em seu douto voto, no sentido de rejeitar a presente denúncia, sem prejuízo de feitas novas investigações com apoio em provas licitamente produzidas, não consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado e sob a supervisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que é o juiz natural dos membros do nosso parlamento, então possa o Ministério Público, se for o caso, dar início a uma outra atividade investigatória. Mas eu peço vênia, senhor presidente, para acompanhar integralmente o douto voto de Vossa Excelência. Pois não. Ministro Celso, eu vou incluir meu voto, o precedente ao qual Vossa Excelência fez alusão, que, salvo engano, é a reclamação 511 da Paraíba, em que Vossa Excelência foi relator e data da década de 90, não é isso? E isso demonstra que essa jurisprudência não é nova, é antiga, e que a proteção da competência desta Suprema Corte vem sendo feita pelo plenário há décadas. E há um precedente muito importante da lavra do eminente ministro Wilmar Galvão, também na década de 90, num caso em que determinado magistrado entendeu que cabia a ele determinar a separação do processo e submeter ao Supremo apenas os elementos concernentes àquela pessoa com prerrogativa de foro. O Supremo entendeu que não, e Vossa Excelência afirmou isso em alguma passagem do seu voto, no sentido de que a competência é do Supremo, cabe ao Supremo, se for o caso, aplicando o artigo 80 do Código de Processo Penal, determinar o desmembramento, ordenar a separação, mas não as autoridades judiciárias de primeiro grau. Pois não. Então, proclamo o resultado, por maioria, rejeitada a denúncia, vencido o ministro Luiz Fux. Agradeço a todos que participaram deste julgamento.